Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra, que é baseado em Isaías 1,19. Se quiseres ouvirdes, desfrutareis do melhor desta terra. Quando nós falamos desse melhor da terra, está relacionado a muitas coisas, mas especialmente a bem-estar, a uma paz. Deus quer que você tenha uma vida abençoada, bem-estar, paz. E não vive escravizado, infeliz, atormentado. Até porque a palavra do Senhor diz, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar. A gente não vem para Jesus para ficar mais cansado, mas para receber alívio. Alívio. Olha o que diz aqui em Ezequiel 12, vamos ler o 21 ao 28, vamos lá. O Senhor me falou, filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada? Diga-lhes, pois, assim diz o soberano, o Senhor, darei fim a esse provérbio, e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá. Pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras em meio ao povo de Israel. Mas eu, Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser, palavra do soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. A nação de Israel está dizendo, a visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles, assim diz o soberano Senhor, nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. O Senhor vinha corrigindo o povo. Aliás, como você leu comigo, um povo rebelde, nação rebelde. Os líderes estavam em desconcerto, corrompendo o povo com ensinamentos errados, como diz aqui, visões falsas e adivinhações bajuladoras. Então, as visões que eles davam para o povo era uma visão falsa, profecias falsas, e a Bíblia fala, inclusive em Ezequiel, esses profetas que enganam com profecias falsas, dizem que eu falei quando eu não falei, esses pastores que apacentam para si, fala também das ovelhas que apesar do Senhor estar dando um pasto bom e uma boa água, eles pisavam no pasto e enlameavam a água, ou seja, desrespeitavam, porque muitas pessoas desrespeitam e desprezam aquilo que Deus dá a elas de bom e buscam com as próprias mãos um problema para a vida, com as próprias mãos. Também tinha as adivinhações bajuladoras, que era aquilo que muitos, para manipular o povo, falavam o que o povo queria ouvir. Só para manipular. Então, trazendo para os dias de hoje, era a porta larga e a customização da fé. Quando falamos de customização, estamos falando de adaptação. Então, vai se adaptando, 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 e a adaptação da adaptação. E buscar Deus verdadeiramente, muita gente não tem buscado. Busca Deus só quando tem um problema.
busca a mão de Deus e não busca a sua face. Muito poucos realmente conhecem o Deus vivo. Tem um grande número de cristãos que precisam ser cristianizados. A verdade, que é o que eu falei sexta-feira ainda passada, sobre a igreja de Laodiceia. A igreja em que era uma igreja morna, que o Senhor estava a ponto de vomitar, era uma igreja rica, que dizia que não tinha falta de nada, e o Senhor disse que eles eram miseráveis, desgraçados, porque espiritualmente eles eram miseráveis. Financeiramente eles eram ricos, mas espiritualmente miseráveis. E o Senhor disse que ele estava à porta, batendo, esperando que alguém abrisse o coração para ele entrar. Então, ele deixou bem claro que ele estava do lado de fora da igreja. E, lamentavelmente, tem um grande número de pessoas que ainda não entenderam isso. Customizaram tanto, adaptaram tanto, que o Senhor acabou ficando do lado de fora da igreja. A igreja, teoricamente, é uma igreja cristã, mas temos visto tirar Cristo do cristianismo. Cristo tem sido tirado do cristianismo. A igreja é cristã, mas você já não sabe mais o que acontece ali. É uma mistura de tudo. Tem idolatria, tem feitiçaria, tem todo tipo de coisa. É uma mistura, é uma mistura. São coisas que você não entende. É uma bagunça. Essa é a verdade. E Deus está contra isso. E muita gente está aí. Como você lê em Ezequiel 34. Pastores apacentando para si. Mas também tem a ovelha desprezando o pasto bom e a água limpa. Então, tanto um quanto o outro está errado. Tanto que apacenta para si e não para Deus, como aquela que tem a oportunidade de pastar num bom pasto e beber uma água limpa, está escolhendo o contrário disso. Que você encontra tudo isso que eu estou falando em Ezequiel 34, por exemplo. Quantos que já levantaram altares no seu coração? Que Ezequiel fala disso também. E dizem que não, que isso é besteira, sem contar até aqueles, tem lugares que já pregam até contra o inferno nem existe mais. Cada um não sabe mais o que falar, por não conhecer a palavra. E por não se preocupar realmente em buscar a Deus, em cumprir com a missão, em levar o verdadeiro evangelho para as pessoas vão se perdendo e aí vão, como eu tenho falado muito, customizando mais. É sabido que a religião se presta a qualquer serviço. Essa fé eclética, essa fé que aceita tudo, vem destruindo com a vida espiritual de centenas de milhares de pessoas. Assim, tantas pessoas estão com a fé totalmente deformada, tem uma fé deformada, uma vida espiritual deformada, não conhece a Deus de verdade, pessoas que conhecem líderes, conhecem movimentos vários, pessoas que têm todos os brindes e não sabem que quando vão lá e pagam caro por esses brindes, estão levando uma idolatria, estão cometendo idolatria, levando ídolos para casa. Haja vista que tem uma quantidade de pessoas que são controladas totalmente por esse tipo de fé, que são doentes, oprimidos, especialmente a saúde física. Nós temos testemunho de pessoas que quando se livraram desses ídolos, que elas pagaram caro. E o que é pior, acredite em igreja evangélica. A saúde voltou para o corpo.
Depois eu comentei essa história, ainda contei, dei esse testemunho de alguém que nos testemunhou a respeito disso, que quando alguém da família se livrou dos ídolos, que eram brindes que comprou e pagou caro, não tinha saúde para nada. A saúde voltou ao corpo. Depois disso, para a glória do nome do Senhor, tivemos mais testemunhos de pessoas que tiveram essa coragem e poderosamente, quando arrancaram, tiraram de casa da vida toda essa idolatria, foram completamente saradas e abençoadas. Porque, contado por elas mesmas, apesar de terem tantas coisas, com supostamente o poder de libertá-las, de abençoá-las, elas não andavam em vitória. E tem um grande número de pessoas que não têm andado em vitória. Até dizem, não, mas eu recebi isso aqui, aquilo. Na verdade, sim, posso até acreditar em algumas coisas, porque Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus misericordioso. Porém, essas pessoas não andam em vitória. E não é porque você recebeu algo aqui ou acolá que isso significa andar em vitória. Andar em vitória é uma vida abundante, é bem-estar, é paz, que a maioria dessas pessoas que praticam essa fé customizada não tem paz. São escravizadas. Têm a mente totalmente escravizada por ideias, por pensamentos e uma visão completamente distorcida da palavra de Deus. A maioria dessas pessoas não conhecem a Deus. Conhece o Deus da religião. Não conhece a Deus de forma revelada. Ainda não conhecem a sua palavra de forma revelada. Tudo que recebe já adaptado e vão adaptando mais. Mas chegou um ponto que o Senhor Deus, nessa época em que a vida espiritual, tanto dos líderes como do povo, estava totalmente bagunçada, ele chegou num limite. E eles ainda diziam, não, esses acontecimentos, essas profecias do Senhor, não vão acontecer nada, tudo que Deus tem falado não dá em nada, isso aí não dá em nada, e aquilo não dá em nada, quer dizer, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser e não vai dar em nada. Mas é sabido que uma coisa errada pode durar. Não, ela dura. Ela dura sim, quem diz que não dura está mentindo. Dura. Ela pode durar 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas não vai durar para sempre. Ela não vai durar para sempre. Às vezes até pode passar um pouco mais, mas não vai durar para sempre. Ela não vai. E nós temos visto a cada dia. Às vezes uma coisa parece que nunca na vida vai ruir. Mas quando a proteção de Deus, a bênção de Deus não está lá porque não há sinceridade, aquilo não permanece. Quando Deus não está em algo, aquilo não permanece. Quando falta sinceridade, quando a fé é fingida, aquilo não prospera por muito tempo. Aquilo pode ir um bom tempo, mas não até o fim. E Deus vem falando. Mas desde o tempo aqui de Ezequiel, eles já diziam, não, isso tudo é conversa, as profecias aí, as mensagens que o Ezequiel entrega, que Deus aí está falando, não dão em nada, não está acontecendo nada, não vai acontecer nada, quer dizer, eu posso fazer do jeito que eu quero, apacentar para mim mesmo, e fazer as coisas consciente, porque talvez você está aí, você é consciente. Você é um líder consciente. O que você manda o povo fazer, você mesmo não acredita. Tem um monte de gente assim. Gente, eu lido com pessoas há muito tempo. E o que a gente mais faz é atender pessoas. E pastores que um dia estiverem em altares, que quando entram em desespero, buscam ajuda e precisam confessar. E uma das coisas que é confessada é isso. Eu sabia que eu estava errado, que eu não estava conduzindo o povo para a direção certa. O que eu falava para o povo, eu não acreditava. Mas eu fazia aquilo porque era uma maneira de eu manter aquelas pessoas ali. Porque a concorrência está grande.
Se a gente não vender um brinde, não atrair o povo de uma maneira, o povo não fica. Tem que ter uma forma, tem que ter um meio de atrair. Porque, infelizmente, essa nova geração foi customizada. Não foi cristianizada, foi customizada. Porque uma coisa é você ser cristianizado, outra coisa é você ser customizado. Então, muita gente, muitos cristãos precisam ser cristianizados, porque eles foram customizados. É tudo adaptado. E a maioria não conhece a Deus. Haja visto que um grande número já fez um tour por todas as igrejas imagináveis e foi para aí, porque se o fulano botar a mão na minha cabeça, porque se eu comprar mais esse brinde, porque se eu fizer isso aqui, eu fizer aquilo, a minha vida vai mudar. A sua vida vai mudar quando houver uma mudança interna. Quando você realmente passar a ter um encontro com Deus, conhecer a Deus e buscar a sua face, a mão dele vai estar aberta para você. Mas talvez isso você não quer. Você não quer sacrifício. A palavra sacrifício não é popular para você. E quando eu falo sacrifício, não estou falando sacrifícios que talvez você já pagou por bênçãos adoidado. Mas nunca parou para mudar o seu interior. Esse é o verdadeiro sacrifício. Como o Senhor falou, o Samuel falou para Saul. Samuel falou para Saul que o Senhor queria mais, ele queria obediência e não sacrifício. Porque a obediência é o verdadeiro sacrifício. Sim, temos que dizimar, temos que ofertar, fazer nossas ofertas que agradam a Deus. Tudo é bíblico, são leis espirituais. Leis espirituais. Mas nós não compramos as nossas vitórias. Nós obedecemos a Deus, nós usamos a fé. E Deus nos abençoa. E talvez você está aí e você já fez de tudo. Você só não parou para buscar ter um encontro verdadeiro com Deus e buscar conhecer a Deus e não a religião. E não mais um líder, e não mais uma igreja. E comprar mais um brinde para a sua vida mudar. Você precisa ter um encontro com Deus. Conhecer a Deus de forma revelada, conhecer a palavra de forma revelada. Porque era isso que o Senhor estava dizendo aqui para eles. Vocês falam que nada vai acontecer, que não dá em nada, mas eu vou derrubar esse provérbio. As coisas vão mudar. É o que ele estava falando aqui, ó. Darei um fim a esse provérbio. E não será mais citado aqui. Estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá. E eu vou botar um fim, tá aqui, ó. Pois não haverá mais visões falsas e adivinhações bajuladoras no meio do meu povo. Deus vai derrubar essa fé customizada. Escute o que eu estou dizendo. Faz um tempo que o Senhor vem falando, especialmente esse ano. O Senhor tem nos dado essa palavra. Mas ainda no ano passado, o Senhor falou conosco sobre isso. É tempo de voltar ao primeiro amor da igreja primitiva. A uma fé sincera, verdadeira. A ter responsabilidade com a missão, a levar o povo para Deus, a investir tempo em ensinar as pessoas a temer a Deus. As pessoas precisam temer a Deus. Elas precisam conhecer a Deus. As pessoas precisam ser ensinadas a buscar a face de Deus, a priorizar a Deus. Precisa ser eliminado essa customização, esses movimentos que cada um faz, cada hora se faz uma coisa mais bizarra do que outra, para poder o quê? Enganar, iludir, manipular. E Deus está farto disso. Essas manipulações. As pessoas precisam ser ensinadas a temer a Deus. A temer a Deus, a conhecer a Deus. Uma pessoa só pode ser limpa por intermédio da palavra. A vida de uma pessoa só é mudada por intermédio da palavra. Só a palavra nos limpa. A palavra de Deus e não uma palavra modificada, adaptada, customizada. Com uma interpretação pessoal. A palavra de Deus.
a temer a Deus, obedecer. Por que Israel pendia para os deuses cananeus? Porque eles não exigiam mudança interna, mudança de caráter. A porta era larga. Eles só exigiam os filhos, eu gosto de lembrar. Mas o Senhor disse, ó, mas eu, Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Tudo o que eu disser. A visão que ele vê é para daqui muitos anos, o povo estava dizendo. E ele profetiza sobre um futuro distante. Pois diga a eles, Deus disse para Ezequiel falar para o povo. Assim diz o soberano, o Senhor. Nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá, palavra do soberano, o Senhor. Você vai ver acontecer. E ai daqueles que não se voltarem correndo para Deus. De verdade, com uma fé sincera, honesta, temente, obediente. Seja líder, seja o membro, seja a ovelha. Seja o senhor, seja o patrão, seja o servo. Todos devem se voltar para Deus. Porque Deus já está farto dessa mornidão, dessa fé customizada. É tempo daqueles que ainda não foram cristianizados serem cristianizados. E um grande número de cristãos precisam ser cristianizados. Porque a verdade tem um grande número que, apesar de dizer que é cristão, não conhece a Deus até hoje. Conhece muitas coisas, menos a Deus. Só busca a Deus quando tem um problema. Só busca a Deus por alguma coisa. Vive correndo atrás de alguma coisa. Sempre de alguma coisa. Ele quer mais um brinde, ele quer mais uma visão, uma revelação, uma profecia. Ele corre atrás de ver ele quer ver o sobrenatural. E a vida dele, na verdade, não muda. Porque, na verdade, ele não precisa de nada disso. Ele precisa ter um encontro com Deus. Que ele poderia ter na beirada da cama dele, dobrar o joelho, pegar a Bíblia e dizer, Deus se revela a mim. Buscar conhecer a Deus, ser fiel a Deus. Obedecer a Deus. E não correr atrás de mais alguma coisa. Você não precisa de mais um trabalho, possivelmente de libertação, de quebra de maldição, de mais um brinde, de mais uma revelação, de mais alguma coisa. Você precisa de um encontro com Deus, porque tudo isso você tem de balde. Você tem estocado. Você já fez de tudo, mas nunca parou para priorizar Deus e fazer de Deus a prioridade da sua vida. E é por isso que você tem sido um objeto de zombaria. Tem passado vergonha, humilhação. E aí você vai e troca de igreja de novo. Porque agora aqui minha vida vai mudar. E troca de novo. E troca de novo. E cada vez vai piorando, porque vai customizando mais. E cada um diz uma coisa. É um feitiço, mas esse feitiço nunca é quebrado. É uma maldição hereditária que nunca é quebrada. Você precisa de mais um brinde, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Eu lhe digo o que você tem que fazer. Receber o Senhor Jesus como seu Salvador verdadeiramente, se humilhar diante dele, obedecê-lo, mudar o seu coração, o seu caráter, andar em sinceridade, em temor, obedecer a Deus, uma obediência radical, e as bênçãos te acompanharão. Se você parar e obedecer a Deus, a sua vida vai mudar. Escuta o que eu estou dizendo. Essa fé customizada, essa customização da fé tem dias contados. Porque Deus está farto disso. E quem não se voltar para a verdadeira fé, não vai aguentar. Se volta para Deus verdadeiramente. Jesus está voltando. E tem muita gente iludida, se enganando e sendo enganada. E a Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar. Se você é líder e não é sincero, passe a ser para o seu bem. Porque você tem o sangue de muita gente nas suas costas. Muita gente. Se você tem manipulado pessoas para o seu uso pessoal, ai, está escrito em Ezequiel 34, ai de você. E se você é a ovelha, que apesar de Deus estar te dando um bom pasto e água limpa, você continua desprezando o bom pasto e água limpa e correndo atrás de coisas que não têm mudado em nada a sua vida, são suas escolhas, então não reclame.
Mas existe, biblicamente, eu ainda falei sobre isso ontem, um remanescente, que tem uma marca, a marca da fidelidade. Somente os fiéis, os sinceros, os obedientes, vão sobreviver e vão aguentar em vitória. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro para que essa pessoa pare de construir a casa dela na areia e construa a casa dela espiritual na rocha. Porque a casa dela vem desabando, porque até hoje foi construída na areia. Está na hora de líderes e pessoas e ovelhas, seja o pastor, seja a ovelha, todos precisam construir a casa na rocha. Porque é a única maneira da casa não desabar. Porque essa casa construída na areia, ela desaba e ela vai desabar sempre. E a fé viva, obediente, é uma construção na rocha. Mas essa fé customizada é uma construção na areia. Que essa palavra vista essa pessoa e mude a visão dela. Que o espírito de temor repouse sobre todos. Abençoa todos que enviaram os seus pedidos para oração. E eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço prosperidade sobre todos. Peço que o Senhor desperte mais semeadores, porque nós precisamos. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar às 19h30 com a vigília do Melhor da Terra e vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.